Positivos e positivas, positivamente voltou e nós estamos muito felizes porque esse podcast tem edificado a vida de muita gente e nós temos muitos testemunhos. E comigo, meu maridão galego. E aí, amor, tá feliz? Muito feliz, né? Principalmente receber um grande amigo que já tivemos muito tempo de conversa. Então aqui vai ser mais um pouquinho daquilo que nós já compartilhamos e vocês terão a oportunidade de ver uma mesa em sua casa. Grande amigo. Ele é pastor, ele é empresário, ele é um estudioso da palavra. Com a gente, Davi Miranda Neto. Ai, amigo, tô muito feliz. Obrigado. Eu que fico feliz de estar aqui, honrado aí pelo convite de vocês e muito bom, né, estar entre amigos, né? A gente sabe que, claro que estamos fazendo aqui um podcast, mas é um bate-papo que a gente já teve na casa de vocês, comendo uma carninha, então é muito bom, né? E eu sempre digo que toda oportunidade que eu tiver de falar de Jesus e aquilo que ele tem feito na minha vida e através da minha vida, obviamente eu sempre vou usar essa oportunidade. Então, obrigado aí por me receber e feliz de estar com vocês aí. Eu lembro que quando o Galego te conheceu, ele chegou em casa e falou assim, amor, eu conheci uma pessoa muito legal, né, amor? E aí você falou do Davi, ele falou de você, e depois a gente virou amigos, né? Você que tem uma família maravilhosa, Karina, sua filha Charlotte, é sempre um prazer receber vocês. E olha, Davi, temos muita coisa para saber sobre a sua vida, suas experiências com Deus, aquilo que você vive, né? Que eu sei que é grandioso, você também que tem impactado tantas pessoas aí no decorrer da sua vida, com o seu ministério. A gente também já teve lá no seu culto, na igreja, e foi demais, uma palavra muito abençoada. Me conta como tudo isso começou. Eu sei que foi de berço, né? Porque seu avô aí tem uma grande história. Sim. Na Deus e Amor. Então conta um pouquinho pra gente como foi para você viver tudo isso. Então, mas eu acho que isso é um ponto que você mesmo falou, né? É uma parte muito relevante da minha trajetória, essa questão de ser de berço. E eu colocaria um aspas aí, porque uma das grandes ênfases das vertentes do evangelho que eu prego é essa questão de você nascer num berço cristão, né? E eu sempre gosto de lembrar aquele ditadozinho que as irmãzinhas da igreja e muita gente que cresceu no meio pentecostal evangélico já ouviu isso, que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. E não tem nada mais verdadeiro. É verdade. Né? Porque eu vivi isso, né? Apesar de eu ter nascido e ser criado não apenas num lar cristão, mas, né, os corredores da igreja foram o meu quintal, eu tive que passar pelo meu processo de regeneração. Logo, hoje, lidero o ministério que eu fundei, chama Ministério Regenere, porque a ênfase é exatamente em cima dessa questão de, cara, tudo bem você nascer numa igreja, você conhecer a Bíblia, né? Eu sempre falo que eu conheci a Bíblia antes das historinhas da Disney, né? Mas salvação é individual. E é um processo, um processo de regeneração, de transformação, de você de fato conhecer a Deus. Eu acho que é muito interessante a gente estar abordando, dando uma ênfase, né, no podcast aqui, falando sobre as experiências com Deus. Porque uma coisa é você conhecer sobre Deus, você ouvir falar sobre Deus, você conhecer verdade. A Bíblia. Outra coisa é você experimentá-lo. São coisas muito distintas, né? Tem um pastor que fala que você lê a Bíblia é como se você lesse um cardápio num restaurante. Você experimentar Jesus é você comer a comida. Então são muito diferentes. Né? Você pode ler o cardápio inteiro, você vai continuar com fome. Agora você experimentar Jesus é outra coisa, isso é transformador. Ele é o pão da vida, né? Então a gente se alimenta desse pão para experimentar a vida eterna aqui na Terra. Então, eu acho que é muito interessante, né, a forma como, a multiforme graça de Deus, como ela age nas nossas vidas, né? Eu sou o cara que fugia de igreja, né? O cara que nunca quis fazer ministério, que nunca me vi em cima de um púlpito. Aliás, dos meus irmãos e até mesmo dos meus primos, né, a terceira geração do missionário Davi Miranda, eu sou o menos provável, né, a hoje estar pregando a palavra de Deus, representando o evangelho e estar na posição que eu estou, né? Então, acho que só para introduzir um pouco é isso, né? E quando você era pequeno, você já presenciava milagres? Porque houve muitos milagres, né? Sim. Lá na Deus e Amor. Com certeza. O seu vô fez muitas coisas, né? Com Jesus, para Jesus. Então, assim, tenho certeza que muitas pessoas se converteram lá.
E você presenciava esses milagres já desde pequeno? Sim, e eu acho que isso que é interessante, né? Você tá dentro de um contexto. Antes da gente começar aqui, a gente fez uma oração, o Galego falou uma coisa que me chamou muita atenção. A gente às vezes acaba se acostumando com o sobrenatural de Deus, né? Com os milagres que Deus nos dá, as pequenas dádivas, né? Foi esse exato termo que ele usou. E como eu cresci vendo, né, pessoas sendo libertas, pessoas levantando suas cadeiras de roda, tem uma cena que é muito emblemática na minha cabeça, quando o pessoal era liberto algum tipo de vício, o pessoal jogava, por exemplo, maços de cigarro no púlpito, e eu vi o púlpito assim lotado de maço de cigarro, pessoas entregando garrafas de bebida alcoólica, assim, Jesus fazendo coisas maravilhosas nessas vidas. Só que você vê aquilo e aquilo se torna o seu normal. Aquilo se torna o seu natural e dentro de uma igreja Deus de Amor, a ênfase do que Deus fez ali pela graça dele, através da vida do meu avô e tantos outros pastores, é a questão do sobrenatural. Então é interessante que quando o sobrenatural se torna natural e você se acostuma com aquilo. Então eu, por exemplo, tendo nascido e sido criado nesse contexto, eu sempre acreditei em Deus. Eu nunca questionei se Deus existia ou não, porque o que eu vivi ali, só Deus podia fazer, né? Eu conheci meu avô e eu recebo muito hate, muita crítica por ser tão diferente dele, mas eu sempre levanto essa pauta para aqueles que me criticam, que estão alegadamente defendendo o legado do missionário Davi Miranda, que foi meu avô. Cara, eu sentei na mesa para jantar com ele. A maioria que defende ele só conheceu o Davi Miranda pregador. Claro. Só conheceu o líder espiritual. Ele foi meu avô, o pai da minha mãe, né? Eu conheci ele, na verdade, antes como meu avô do que como um líder espiritual, né? E de uma igreja tão grande que alcançou o mundo, que é a Igreja de Deus e Amor. Então, é interessante você me perguntar isso, porque isso é importante, isso nos traz crença em Deus, mas existe uma grande diferença em acreditar em Deus e ter fé. Sim. Acreditar em Deus, até o diabo acredita, a Bíblia nos diz isso, né? E tem temor, né? Tem medo de Deus. Você cresceu tendo esse temor? Sim, com certeza. Eu sempre quis viver para Deus, né? Quando eu falo que eu fugia de ministério, eu fugia de cargos ministeriais, né? De ser pastor, nunca quis. De responsabilidades. Eu não queria aquilo para minha vida. Eu queria servir a Deus no meu cantinho. Eu sempre fui um introvertido, nunca fui uma figura pública. Eu estou uma figura pública, né? Eu queria ser jogador de futebol, né? Era meu sonho de criança, de infância. Eu lembro que o meu herói era o Ronaldo, né? O Ronaldinho, na época que antes do vinho gaúcho, chamava de Ronaldinho. E eu lembro que eu queria isso, né? Só que assim, esse meu contexto de criação, ele foi moldando quem eu era. Apesar de eu não querer ministério, eu sempre acreditei em Deus. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, essa questão de experimentar, né, experiências com Deus, experiências espirituais, o que me levou a tudo isso foi uma crise de identidade de 1/4 de vida, né? O pessoal costuma falar crise de meia vida, mas eu tinha isso com 24 anos de idade. Por quê? Porque eu tinha conhecido tudo isso, né, visto milagres, maravilhas, pessoas sendo curadas. A própria mãe da minha esposa, a minha sogra, ela foi fruto do que Deus fez através do meu avô. Ela foi curada de um câncer. E aí que a minha sogra e minha esposa e minha cunhada se converteram, né, na nossa igreja. Então, assim, isso acaba se tornando normal, só que não é isso que me trouxe salvação. O que me trouxe salvação é eu colocar um dia o evangelho à prova. Falei, cara, eu acredito em Deus, mas deixa eu ver se esse negócio aqui funciona. Em algum momento você desviou, não sei se eu poderia usar essa palavra, né? Porque a gente usa muito. Sim, sim. Você desviou, você está desviado. Em algum momento você saiu daquele contexto para viver uma vida completamente diferente. Sim. E eu acho que, até gostaria que você falasse nisso, eu acho que o nosso grande desafio hoje, por exemplo, para quem vive muito tempo na igreja e chega numa fase jovem, vamos dizer assim, as pessoas muitas vezes querem conhecer o desconhecido, porque vivem muitas vezes ali dentro. Assim, com você foi assim? Sim. Eu acho que adolescência, juventude, você vai saindo ali daquele... como é que eu diria, do controle dos pais, né? Você vai se tornando um adulto, isso é um processo também.
E é muito isso, né? Você, cara, eu sempre fui criado dentro de igreja, meus pais, com todo o zelo, me acertaram muito na nossa criação, acabam te segurando bastante ali para te proteger, mas isso acaba, chega um momento que você ganha uma certa idade, uma certa independência, vamos dizer assim, você quer sair daquelas amarras, né? Aliás, eu me casei até tarde para os dias de hoje, eu casei com 27, eu namorei a Karina por um bom tempo. E eu falei pra ela, ó, mesmo que eu não fosse casar esse ano, né, a gente se casou em 2015 e eu já tinha nascido de novo, o meu processo foi em 2013, eu falei, cara, a minha casa ficou muito pequena para os meus pais e eu, porque você vai ganhando independência, querendo conhecer a vida. Então, claro que eu tive esse momento, né, de tipo, cara, beleza, eu fui criado num contexto de igreja, mas eu acho que deixa eu ver como é que é esse negócio aqui fora. E aí você tem amigos na faculdade, amigos até mesmo no high school, né, no final da escola ali, que são ímpios, né, não têm temor a Deus e vão te levando por um mau caminho. Então eu acho que isso é quase que natural, mas ao mesmo tempo foi muito importante, especialmente para esse meu processo de regeneração e novo nascimento e conversão de fato, né. E foi em 2013, assim, a minha trajetória de vida, eu tentei ser jogador de futebol, eu até cheguei próximo a ser, né? Joguei na Portuguesa, nos juniores da Portuguesa em 2007. Só que nessa época que eu tava jogando, minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, tava orando por mim, pelos meus irmãos, e Deus falou pra ela que eu não seria bem sucedido no futebol. Nessa época eu tinha trancado meus estudos, porque eu não tava conseguindo conciliar treinos com escola. E ela falou, ó, tive um sonho e Deus falou pra mim que você não vai ser bem sucedido no futebol, você vai voltar a estudar. E como que você recebeu isso? Porque eu acho que quando a gente quer muito sonho, né? Sim. E alguém chega lá e fala assim, olha, Deus me falou que não vai ser desse jeito, a gente fica lá, ai, será que o Senhor pode mudar de ideia? Foi muito em cima disso, né? Eu não desacreditei, porque minha mãe, de fato, eu conheço minha mãe, obviamente, desde que eu nasci, eu sei que ela é uma mulher de Deus e Deus fala muito com ela através de sonhos. E passou 2 semanas, eu meio que nessa mentalidade que você falou, de eu não quero acreditar, mas eu sei que Deus falou alguma coisa ali. Eu rompi o ligamento do joelho direito, tive que operar, 7, 8 meses de fisioterapia e tal, e de fato voltei a estudar. Isso culminou, né, ao longo da minha trajetória. Eu, independente de não poder mais jogar futebol, eu tinha 18 anos de idade na época, era aquele momento crucial, onde ou você vira profissional ou você desiste do sonho. Eu continuava, mesmo não tendo conseguido conquistar meu sonho de infância, fui para o mercado financeiro, né? Eu fiz administração de empresa, tal, me encontrei no mercado financeiro, sempre fui um cara de exatas, continuava não querendo ministério. Queria Deus, mas não queria ministério. E aí, ao longo do tempo, eu fui entrando nesse vazio, né? De tipo, cara, eu conheço sobre Deus, mas eu não conheço Deus, de fato. E você continuava frequentando a igreja nessa época. Mas é o que eu sempre falo, né? Você frequentar a igreja não quer dizer nada. Né? Sim, você só tá lá presente, né? A ênfase do evangelho que eu prego é exatamente em cima disso. Cara, eu não quero saber se você é membro de igreja, se você dá seu dízimo, se você dá sua oferta. Isso é um detalhe importante, mas isso é pós-salvação. Eu quero saber se você de fato conheceu a Cristo, né? Que foi o que eu vivi em 2013, quando essa crise de um quarto de vida foi muito em cima dessa questão, não consegui conquistar meu sonho. O mercado financeiro, eu sempre fui bem no mercado financeiro, mas eu comecei a sentir uma angústia, tipo, cara, eu não quero continuar onde eu estou, trabalhei em bancos, corretoras, e eu perdi demissão e eu entrei nessa crise, tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui na Terra, né? O que eu tô fazendo vivo? Por que eu acordo de manhã? É uma crise existencial. E foi nesse momento, em 2013, eu tive depressão nessa época, e foi quando eu coloquei o evangelho à prova, nesse sentido, de, cara, eu acredito em Deus, deixa eu ver esse negócio aqui. Foi quando eu comecei a entrar em oração na madrugada. Esse sentimento que você teve de esse vazio e essa vontade de conhecer a Deus, como que você vê isso? Assim, você acredita que já é Deus te chamando? Eu acho que sim. Na verdade, eu creio com muita convicção que é Deus já te atraindo, mas eu acho que isso vale para todos, tá? Tem algumas pessoas que Deus chama, outros que não. Não vou entrar aqui em questões teológicas, eu sei que nosso amigo calvinista aqui... Mas assim, Deus de fato atrai, mas eu acho que existe esse vazio, né, dentro do ser humano. A gente é um ser triuno, corpo, alma e espírito. E a parte do espírito ali morreu no Jardim do Éden, né? Juntamente com Adão e Eva, quando comeram do fruto.
Então a gente tem essa morte dentro de nós, que a gente busca preencher através de um sucesso de carreira, quero ser jogador, quero ego, né? ego, Aplausos, sucesso, dinheiro, fama, poder. Onde você encontrava isso? Onde você saciava esse No lado? esporte, Que você... com Era certeza. o esporte, mas envolvia outras coisas também? Você vai buscar preencher esse vazio em diversas formas, né? As amizades, já experimentei o mundão. Você vai buscar preencher isso de alguma forma e você veicula isso. É isso que a Bíblia fala sobre idolatria, né? Que a gente vai colocar alguma coisa na nossa vida para ter como o ápice, o auge, a coisa mais importante na nossa vida. Então, são os ídolos que a gente cria, né? O coração do ser humano é essa fábrica de ídolos. E foi, eu acho que... E eu que sou calvinista. Mas nesses momentos que, por exemplo, você experimentou o mundão, o que você fazia? Você bebia essas coisas? Experimentou bebida alcoólica, essas você coisas? experimenta a night e tudo mais, né? As más companhias e tudo mais. Mas assim, aquele negócio, eu sempre fui cristão no sentido de acreditar em Deus. Você foi ensinado no caminho do Não Senhor, tem como, né? você não consegue ficar em paz. Isso que eu ia te Foi perguntar, ensinado, porque assim, Não. você que viu tantos milagres, tantas pessoas jogando maço de cigarro, deixando bebida, quando você fazia isso, você pesava assim na sua consciência? Você se sente, assim, desculpa o termo, mas você se sente no inferno. Você não consegue pecar em paz. Não Você ia pra consegue. casa pensando assim, tô fazendo errado? Sim, com certeza. E aquilo, eu acho que essa é a questão, né? Que quando você conhece o evangelho genuíno e a graça de Deus, a graça escandalosa de Cristo, fala, cara, às vezes a gente entra numa fuga de Deus porque a gente reconhece os nossos pecados. Só que, na verdade, isso é uma mentalidade tipo, cara, eu tô tão doente, deixa eu ficar fora do hospital, porque o que o médico vai falar de mim? Então, essa é a forma como eu enxergo o evangelho hoje. Só que quando você reconhece o que Jesus Cristo fez em nós e na nossa vida, e na cruz do Calvário, se você entende que é exatamente porque eu sou tão caído, tão falho e tão pecador, que é exatamente aos pés de Cristo que eu preciso estar. Aliás, eu já tive essa... Não tem como. Então, assim, você sente essa condenação, você sente esse peso, o próprio Espírito Santo te incomodando, essa atração, esse vazio. Você fala, cara, eu não consigo viver no mundão. E o que você fez que você fala assim, nossa, aí É não o momento, deu. é agora. Qual foi o momento que você se deparou com essa imundícia? Assim? Foi muito em cima dessa questão de você estar longe dos caminhos de Deus. Eu lembro que na época eu já namorava a Karina, só que, assim, você via que a vida não dava certo, cara. Nada Ela que você era tentava. convertida também? A Karina era. Nada dava certo, nosso relacionamento tava ruim, a gente se desgastando, a gente entra naquele automático. Você fala, cara, eu tô vazio, eu tô nessa crise existencial, eu não sei o que vai ser do meu dia de amanhã. E você começa a colocar em xeque, você fala, cara, e se eu morrer hoje? Né? E se amanhã não chegar? E aí, nessa depressão, nessa crise existencial de um quarto de vida, em tudo isso, eu conhecendo o evangelho, falei, cara, deixa eu ver esse negócio aqui de Deus, vamos ver se funciona mesmo. E aí, quando eu entrei em oração, na madrugada, isso se tornou um hábito, aí eu tive um encontro com Cristo. E como foi? Você colocava o relógio para despertar de madrugada, não, acordava? Eu nem ia dormir, na verdade, né? Eu sempre, filho de pastor, filho de cantora, criado em igreja, eu fui criado em vigília, né? Então, meus hábitos noturnos sempre foram ruins, né? Eu sempre ia dormir tarde, da noite, 2, 3 da manhã. E eu ia orar, né? Eu ainda morava com os meus pais nessa época, foi em 2013. E eles iam dormir, eu ia orar, entrava na minha varanda ali, fechava a porta e começava a orar e Mas você vivia essa duplicidade, uma vida de aparência dentro da igreja e uma vida caída. Exato. Fora. E aí você começa a ser confrontado pelo próprio Deus, mas você começa a encontrar que ali existe algo a mais. Né? Você começa a ver Deus respondendo suas orações com as circunstâncias da vida, até que você começa de fato ter experiências com Deus. Né? E eu sempre trago à mente aquele ditado que, claro que a gente traz para o nosso contexto, né? Um ditado mais católico. E quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Na verdade, quanto mais eu oro, mais encontro com o capeta eu vou ter, infelizmente. E as minhas primeiras experiências espirituais foram com o inimigo. Né? Eu acordava de madrugada, sabia que tinha alguma coisa no meu quarto, pesadelos, acordava paralisado, até que eu comecei a ver que algum resultado estava tendo,
né? Mas você tinha essa visão na época. Agora, o que você fala, por exemplo, para a pessoa que está assistindo e pode ter medo de procurar o Senhor, pensando assim, eu não vou procurar, porque eu já passei por isso, tá? Sim. Antes de me converter, as pessoas falavam assim, Liz, quando você se converter, vai ter um levante na sua vida. E eu ficava com medo, eu falava, não, então, por que eu vou procurar Jesus se vai ter um levante na minha vida? Minha vida tá tão boa. Sim. Né? Eu pensava que a minha vida era tão maravilhosa. Então, mas eu acho que é muito em cima disso, né? Tem um ditado, acho que foi o próprio Billy Graham que falou que nenhum ladrão rouba a casa vazia. Então, se você está tendo o levante do seu inimigo, quer dizer que você está avançando em alguma esfera, algum aspecto. E isso é normal, só que a Bíblia nos diz em diversos lugares, não temas, né? Então, assim, Deus ele fala que você vai ter aflições, você vai ter afrontas, você vai ter levantes, você vai ter tudo isso, mas não temas, porque Deus é conosco. Então, se você está sendo permitido a ver algo do mundo espiritual em que a gente não consegue ver com os nossos olhos físicos, às vezes a gente tem algum tipo de visão, mas ele é invisível, mas ele é perceptível. Quer dizer que você, na verdade, está encontrando o caminho da luz, né? As trevas só se incomodam com a luz. Então, se antes de eu dar um passo em direção a Deus, na verdade, já respondendo à atração do Espírito Santo, Deus me atraindo a Ele, e começou a ter levante, começou a ter alguma coisa, você está tendo resultado. Alguma coisa está acontecendo, até chegar um momento em que o próprio Deus vai intervir. Deus ele permite isso tudo para, na verdade, abrir os nossos olhos, para que a gente entenda que o universo que a gente vive não é o universo palpável, físico, visível. E você entendeu isso quando você estava quando você começou a ter esses sonhos, essas coisas? Sim, até porque eu conhecia muito, né? Eu conhecia muito sobre Deus e sobre o Evangelho, mas eu não conhecia Deus. Então, essas experiências espirituais, na verdade, só foram respaldando aquilo que eu já conhecia da palavra, né? Então, quando eu comecei a ter isso, eu falei, opa, tem coisa aqui. Eu já ouvi falar sobre isso, eu já vi isso na vida de outras pessoas, agora eu estou vivendo isso. Até que teve um dia que eu lembro que eu ainda morava com os meus pais, eu sou filho caçula de 3 irmãos, incluindo eu. Só que nessa época só tava eu e os meus pais, meus outros 2 irmãos já tinham saído de casa, pela idade mesmo. E eu tava tendo uma experiência muito forte espiritual com o inimigo, né? Acordava, paralisava, sabia que tinha alguém ali, expulsava e arrepio, assim, aquela batalha espiritual de fato. Até que estava tão intenso que eu acordei meus pais e falei, pai, você é um pastor, você é autoridade, queria que você viesse orar comigo. E meu pai, na toda a simplicidade do evangelho, ele falou, você precisa exercer sua autoridade em Cristo. E ele falou isso pra mim. Porque eu tava ali, neófito, né? Começando a minha caminhada espiritual naquele momento, isso foi 2013 ainda. E ele falou, em nome de Jesus, pela autoridade de Cristo, sai agora e não volta mais. E depois deste dia parou essas experiências malignas. E aí eu comecei a ter experiências com Deus. Você acha que todo mundo precisa ter essa autoridade? Com certeza. Porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas pedindo assim, ora por mim, eu tô precisando de oração. Você acha que as pessoas precisam ter essa autoridade na vida delas e elas mesmas orarem por aquilo que todos têm vivendo? acesso a isso, mas nem todos acessam. Em que sentido? A intercessão, quando uma pessoa ora por uma causa ou por outras pessoas, isso é bíblico. A Bíblia até mesmo direciona a intercessão por mãos, né? Orar por imposição de mãos. Isso tudo é bíblico e funciona. Só que todos nós podemos chegar nesse lugar de exercer a nossa autoridade em Cristo. Isso vem com o quê? Com relacionamento e caminhada com Deus, né? Então, na época quando eu nasci de novo, por exemplo, tudo bem que eu não estava trabalhando na época, mas eu orava 3 horas por dia. Isso é o quê? Intimidade com Deus. Então, quando você vai... Você orava 3 horas por dia? 3 horas, porque assim, eu sempre falo que o novo nascimento e a regeneração, você conhecer a Deus experimentando Ele, não ouvir falar sobre Ele, é como se fosse uma paixão, cara. Você quer ficar com a sua namorada, com a pessoa que você se apaixonou o dia inteiro. Eu lembro que, assim, eu sou o cara de poucas palavras. Na época que eu tinha acabado de conhecer a Karine, a gente tava mega apaixonado. Teve um dia que a gente ficou 5 horas no telefone. Eu falei, cara, que assunto que a gente teve pra falar 5 horas? Então, com Deus é a mesma forma. Você quer ficar... meus áudios de 6 minutos. Deus, os podcasts no WhatsApp. Então, com Deus foi a mesma coisa. Meu pai não estava orando 3 horas por dia, até porque ele era um cara muito atarefado, pastor e várias outras atividades. Só que ele tinha quanto tempo de caminhada com Deus? Na época, deve ter uns seus 30 e poucos anos de conversão.
Então, hoje, por exemplo, eu não preciso ficar 5 horas no telefone com a Karina. Eu chegar em casa, aconteceu alguma coisa, não preciso falar nada. Ela me olha no rosto e fala, o que aconteceu? Já Tá sabe, entendendo? já É te intimidade. conhece. Então, Claro. essa autoridade em Cristo vem com intimidade com Deus, né? Então, no começo, você vai buscar bastante, você vai orar, você vai jejuar, tudo isso são ferramentas ao nosso dispor para que a gente entre o quê? No Santo dos Santos, né? A maior obra de Jesus Cristo foi rasgar o véu de cima a baixo, quando ele expirou, entregou seu corpo ali, né, no sacrifício que ele fez por nós. Todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Antigamente, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era só o sumo sacerdote. Hoje, todos nós podemos acessar esse lugar. Agora, existem autoridades espirituais? Com certeza, né? Eu vejo isso muito nessa questão, não para o meu próprio avô, né? Meu avô, ele fazia uma oração simples e levantava 50 paralíticos. Por quê? Porque eram décadas de caminhada com Deus. Eram muitos momentos, muita oração, muito jejum que ele já tinha depositado, né? E Deus trabalha com medidas, né? Deus sempre trabalhou com medidas. A Bíblia fala que o pecado do povo chegou numa medida abominável a Deus. Então não foi só um pecado, foram ao longo do tempo muitos pecados. Da mesma forma, as lágrimas e as orações dos santos também são medidas diante de Deus, né? Você acha que hoje em dia aqueles milagres que aconteceram, que o seu avô, por exemplo, fez, você acha que acontece ainda? Acontece. Eu acho que é sempre as duas vertentes, né? O ponto de vista divino, como Deus olha para a humanidade, e o ponto de vista humano. É sempre uma cooperação, nunca é apenas algo isolado, né? Então, muita gente, por exemplo, me pergunta, você é arminiano ou calvinista? Eu sou calviniano ou arminianista, sei lá. Porque tem os dois lados da história. Tem um pouco dos dois, né? Assim, você vai falar, não, seu avô foi uma referência espiritual, com certeza, ele foi um dos grandes homens de Deus usados no Brasil no século XX, isso, ninguém questiona isso, né? Agora, o quanto que foi a graça de Deus que alcançou ele? Ele era católico. Eu vejo muito na vida dele como eu vejo a vida de Paulo. Ele ficou revoltado, na verdade, ele que veio do interior do Paraná, era um homem muito simples. Quando a mãe e a irmã dele se converteram do catolicismo pro evangélico, ele ficou revoltado com a mãe dele e com a irmã dele. Então ele era, entre aspas, um perseguidor de evangélicos. Nossa, sim. E ele teve um dia, quando ele até me contou essa história, eu perguntei para ele pessoalmente, como foi sua conversão, vô? Ele falou, eu tava voltando uma matinê, né? Então até o Davi Miranda, missionário, teve seu tempo ali distante de Deus. E eu tava atravessando uma calçada e eu ouvi uma música dentro de uma igreja. E eu me senti atraído por aquela música, entrei na igreja, fui de frente do púlpito, dobrei os joelhos e aceitei Jesus ali. Fui batizado com o Espírito Santo instantaneamente e começou assim. Ele sempre foi um cara muito intenso, extremo, radical. Assim como ele era no catolicismo, ele aplicou isso no evangelho, né? Então, é muito em cima disso, assim. Deus tinha um chamado na vida dele. Ao mesmo tempo, nós como cooperadores com Cristo, nós temos a nossa parte. Ele foi um cara muito fiel naquilo que ele tinha em mãos. Ele orava e jejuava como... Eu nunca vi alguém que orava e jejuava tanto quanto ele. Eu acho que ele jejuava todo dia, se eu não me engano. Quantos anos você tinha quando ele faleceu? Eu tinha... Foi 2015 que ele faleceu. Eu tinha uns 27, 28, 29 anos, mais ou menos. Bastante tempo ali para conviver com ele, né? Sim, e até mesmo na minha conversão em 2013, né, foi aquela explosão de paixão por Deus, de conhecê-lo, de querer mais conhecer quem é Deus, né, pessoalmente falando. Eu me batizei em junho, completei 10 anos de batismo agora, nesse ano. E foi uma semana depois ele já me chamou para traduzi-lo na rádio. Né? Então foi uma honra que Deus me deu. Eu honrei meu avô em vida. Sim. Muita gente nunca fez nada ao lado do meu avô, ministerialmente falando, e fica me criticando como se eu tivesse, né? Sim. Eu sou muito consciente do que eu estou fazendo, mas eu conheci quem ele foi. Deus me deu esse privilégio de falar, você vai caminhar ao lado do seu avô nos últimos anos que ele tem de vida, de 2013 a fevereiro 15, quando ele faleceu. Eu caminhei ao lado dele, traduzia os cultos dele, né? E Deus me mostrou quem ele era. Então, respondendo a sua pergunta, ele foi um cara muito zeloso e ele fez muita coisa, mas ao mesmo tempo não tem como você negar
o que a Bíblia diz sobre Deus escolher algumas pessoas e a graça de Deus, o que Deus queria fazer através dele. Então nós temos essa cooperação, né, de quem Deus nos chama para ser e a nossa parte, né, o quanto que nós estamos consagrando a nossa vida, o quanto nós estamos nos esforçando e nos dedicando. Sim. A Bíblia fala, esforça-te e tem bom ânimo, pois que eu venci o mundo, né? Então Deus está falando, olha, eu tenho muita coisa a fazer, Deus é soberano, ninguém tira a soberania de Deus, o que ele quer acontece, ponto final, o que ele não quer não acontece. Agora nós temos muita coisa a fazer aqui nesse tempo que nós temos restrito aqui na Terra. Então, aí fica nesse mistério aí, né, entre calvinistas, arminianos. Mas é necessário a gente crer, né, na responsabilidade humana, ainda, com de certeza, fazermos aquilo que é correto, aquilo que as escrituras nos dizem. Sim. Sabendo que isso que foi derramado sobre a sua família, né, sobre gerações e gerações, porque no final é isso, você tem uma grande responsabilidade, mais de quase 15 mil igrejas ao longo do mundo. Aqui no Brasil... Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, aqui é tanta igreja que às vezes você até perde conta, né? Mas enfim, nós temos visto hoje sermos aprisionados, né? Uhum. Aprisionados por dogmas, por crenças que partem de homens e não de Deus. Vivermos isso, né? Vivermos uma identidade dupla. Sim. Pessoas que são uma coisa sentados no banco de igreja e completamente deturpadas fora da igreja. Como você acredita que será essas próximas gerações diante da pregação fiel da palavra, esse ministério que você tem construído, que é o Regenere, junto com a sua esposa, que tem feito tours pelo Brasil, trazendo a verdade do evangelho, se desprendendo de amarras que de fato se comprovam por intermédio da palavra, que não se tratam de ordens divinas? Uhum. Cara, essa é a pergunta que me move, né? É uma pergunta que move minha vida. E novamente, cara, por exemplo, eu preguei recentemente sobre a geração de Josué. Deus fez questão de esconder o corpo de Moisés. Por que Deus fez isso? Por que Deus escondeu o corpo de Moisés? Porque Deus tinha usado ele tão poderosamente que o ser humano, como eu falei, tem um coração que é uma fábrica de ídolos, tornou Moisés um semideus. E eu vejo muita gente fazendo isso com meu avô. E meu avô, ele já faleceu, já descansa no Senhor. Eu falo isso direto, gente, ele foi um gigante da fé, isso não está em questão, ninguém questiona isso. Agora deixa ele descansar no Senhor, ele já cumpriu a carreira dele. Eu passo várias vezes lá com os amigos, meus amigos pegam, várias pessoas já falaram, mano, daqui levantava pessoas de cadeira de rodas. Não, você entrava, falavam que tinham cadeiras de rodas no lugar, era algo... A nossa funcionária mesmo, a nossa funcionária foi... Verdade. Né? A Ivani, ela ama a vida do seu avô, porque... Para quem não sabe, para contextualizar, ela é uma mulher órfã, né? Que os pais deixaram, daí a mãe dela ia encontrar abrigo dentro da igreja. Ela foi acolhida, né? Foi acolhida dentro da igreja, de madrugada ia dormir. Que legal. Nós tivemos a oportunidade de frequentarmos o culto do Regenere, nós fomos edificados demais, porque... Nós amamos ver a Igreja de Cristo manifesta. Nós não defendemos bandeira, nós defendemos a cruz de Cristo. Sim. Se bem que nós não precisamos defendê-lo, mas nós amamos essa comunhão dos irmãos. Sim. E quando nós chegamos lá, uma igreja maravilhosa, a gente fala que é uma das igrejas mais lindas assim que nós tivemos oportunidade de ver. O que Deus construiu. E o mais lindo, assim... Ela vai entrar no ponto que a gente falou ali, era onde eu queria chegar. O mais lindo, Davi, a gente saiu de lá impactado pelo seguinte, porque a obra não para. É a madrugada inteira. Quantas pessoas estão em casa, até quem está nos assistindo agora e que passa por um vazio, por uma angústia à noite, não tem para onde correr, não sabe, né, o que vai fazer, não sabe... o que assistir, não sabe, não tem um ombro, uma mão, um abraço. E a igreja lá funciona 24 horas. Nós estávamos indo embora quase meia-noite e vendo aquelas pessoas sentadas lá para ouvir uma palavra e um pastor disposto a pregar lá naquele horário e provavelmente ia trocar, trocar conforme o culto e ver pessoas tão dispostas a edificar a vida de outras pessoas. Quando você vê o trabalhar da igreja assim num todo, a gente ficou bem impactado com isso. Ficamos muito impactados porque qual que é a realidade? Primeiro, que nós somos recém-convertidos, né? 2015. Nós não viemos desse mundo. É um contexto nós não viemos desse mundo. Muito diferente. Para nós é um choque. Até a gente tava falando assim, a gente nem conhece as pessoas. O que eu conheço são os
livros, eu tive um impacto com a palavra. A Alice também foi com impacto com a palavra e com aquilo que eu tento passar para ela. Então nós não viemos desse contexto. E nós chegamos ali, ficamos impactados, vendo aquelas senhoras ali num lugar quentinho, podendo ouvir a palavra de Deus, um pregador disposto a pregar para pessoas que estão ali anônimas. E engraçado que eu tive um devocional hoje de manhã com o pessoal do Regenera e eu tava fazendo uma oração até mesmo nesse sentido. Falei, Deus, diante de ti todos nós somos nus. Em que sentido? A gente não consegue esconder nada de Deus, muito pelo contrário. Nós estamos muitas cumprindo vezes com folhinhas, Deus né? precisa nos revelar quem nós de fato somos e que tem um coach que fala assim, eu sou pior do que você imagina. Imagina Deus olhando pra gente, ele deve falar isso pra gente, né? Fala, você é pior do que você imagina. Do que você imagina. Mas assim, até mesmo em cima do que vocês estavam falando, é muito louvável o legado, né? Não tem como falar do missionário Davi Miranda, da Igreja Deus e Amor, são 61 anos de igreja, sem falar sobre legado. E eu falo que o nosso grande desafio e a complexidade daquilo que Deus nos chamou para fazer é muito grande, cara. É muito maior do que a gente, é muito além da nossa própria capacidade, isso nos traz a um lugar de dependência em Deus. Porque o que Deus fez através da vida do meu avô foi sensacional, foi magnífico. Agora, até retomando mesmo o exemplo que eu usei sobre o corpo de Moisés, isso não é novo, tá? Isso aí, Moisés foi o quê? 5, 6 mil anos atrás. Isso aí, ao longo das gerações, o grande desafio eu não quero estar onde Deus esteve, eu quero estar onde Deus está. E isso eu não tô falando que Deus não está mais com a Igreja de Deus e Amor. Claro que está. Essa igreja é dele, pura. Eu sempre falo, dele, não eu sempre há nada, falo que né? o maior milagre que Deus fez através da vida do meu avô não foi nem a ressurreição de um defunto, que eu já entrevistei, na verdade, chamado Deus. Josué. Depois você me conta isso. Eu preciso subir esse conteúdo, tá gravado lá, não subi ainda. Não, mas você vai te contar aqui. Talvez a gente suba primeiro, então. E foi a igreja, cara. Ele não tinha capacidade de fazer o que ele fez. Então é inegável o quanto que Deus agiu através dele. Agora, o grande desafio, trazendo a alusão, o exemplo que eu dei de Moisés, o que era Deus e o que era ele. O que permanece igual, porque de fato Deus é imutável, a palavra dele é eterna e o que ele representa não muda. Agora, a forma como ele usa as pessoas e as próprias pessoas e o próprio mundo muda constantemente, né? Sempre uso o exemplo da própria internet, que quem está nos assistindo aqui está nos assistindo na internet. Muitas igrejas evangélicas meteram o pau na internet quando chegaram. Não, porque a internet é do diabo, tal. Aí os instrumentos musicais. Hoje é um meio de comunicação. Aí que chegou a tem. pandemia, bem-vindo ao nosso culto online. Ou seja, enfim, a hipocrisia. Mas não é questão de hipocrisia. A questão é essa complexidade de a gente entender que Deus age da forma como Ele quer, com quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. E se você tem alguma coisa, a gente... Não, você não tem que falar nada. Você tem que aceitar o que Deus está fazendo e pronto, acabou. E é o mais difícil para... Deus vai A questão é usar... nos movermos de acordo com aquilo que Deus está fazendo. E agora... aceitar, né? Uma vez é um assunto complexo, é teológico, passa pelo conhecimento bíblico e tudo mais. E uma vez eu fiquei muito em crise durante a minha, entre aspas, conversão daquele Deus que eu ouvia falar na minha infância como um todo, aquele Deus punitivo, pro Deus que eu conheço hoje, um Deus que de fato está na placa da nossa igreja. Deus é amor, um Deus amoroso que me ama incondicionalmente, né? Apesar de quem eu sou, apesar de eu ser tão ruim, Deus me ama, né? E eu perguntei para Deus diversas vezes, fiquei num propósito de, Senhor, me explica mais sobre a tua graça, a tua soberania, como é que o Senhor age, como é que o Senhor não age. E aí Deus me deu um sopro. Sim. E ele falou, a minha graça e a minha soberania é como um rio, é como uma correnteza. Tudo que você precisa fazer é entrar na correnteza. Eu que sou adepto do surf, por exemplo, a gente precisa pegar umas ondas, eu entendi perfeitamente, porque quando eu não sabia, estava aprendendo ainda, e eu ainda sou aprendiz, você remava, não saía do lugar. Mas depois que você aprendeu a trabalhar com a força do oceano, você fala, cara, você entende a graça e a soberania de Deus. O poder vem dele, a correnteza é dele, tudo é dele. Agora você sabe, você aprende a lidar com essa correnteza. Sim. Então essa cooperação com o que Deus está fazendo aqui na Terra, que foi o que meu avô viveu, os grandes líderes bíblicos, extra-bíblicos, é exatamente isso, é você aprender a se posicionar na correnteza de Deus. Então nós temos a nossa autonomia, nós temos as nossas escolhas, a nossa responsabilidade humana. Como se posicionar na correnteza de Deus? Isso é uma Mas pergunta quem manda, que quem está nos assistindo quem manda deve é a perguntar. correnteza, você nunca vai vencer a correnteza.
Acabou. Você não tem força suficiente. Você olha para o mar, você vê os atributos de Deus ali: poder, soberania, a graça, o mover das águas. E como viver isso? Então, aí é experiência, né? Você tem que viver o evangelho. Buscar o Senhor, né? É se relacionar com Ele. Então, a gente tem muita mentalidade religiosa e legalista. É normal, é natural do ser humano. Nós queremos algo para nos controlar, isso é verdade. Nós queremos. Na verdade, a gente quer controlar Deus, né? E aí Deus fala: eu não me deixo ser controlado. Você, na verdade, pode se posicionar na minha graça. Agora, ninguém controla a correnteza, ninguém controla a soberania de Deus. Então, nosso desafio é identificar isso naquilo que Deus fez na vida do meu avô, da Igreja Deus e Amor, e entender a ênfase que Deus deu na nossa igreja, né? Então, o nosso grande desafio é lidar com diversas gerações, né? Por exemplo, vocês foram lá, tinha acabado o culto da noite, do sábado à noite do Regenere, ia começar a vigília. E você via lá, 90 e poucos % é das antigas gerações, poucos jovens, né? Não, era outro público. Entendeu? Você tá entendendo? Então, assim, completamente diferente. Foi algo que Deus fez de uma forma muito mais explícita no passado. E a nossa igreja foi muito mais relevante no século passado. Esse século agora a gente vê diversas outras igrejas surgindo, Deus agindo de várias outras formas, levantando novas pessoas. Então, a grande questão, o meu desafio é furar essa bolha. Furar uma bolha em que foi criada de um universo, porque a Igreja Deus e Amor é tão grande que se tornou um universo, mas o pessoal ficou tão exclusivista ali, de tipo, só o Davi Miranda é um homem de Deus, só aquilo que é pregado aqui na Igreja Deus e Amor é a palavra de Deus. Cara, existe uma grande diferença. Inclusive, é uma coisa que eu quero te perguntar, assim, porque eu não sei se agora ainda existe isso. Vai começar as brabas, Galego. Segura, mano. Agora mas eu sei que antigamente as pessoas lá não usavam calça, nem brinco, nem pintavam as unhas. Era isso mesmo? Sim. Isso existe ainda? E por quê? Existe, e assim, eu sempre gosto de trazer à mente que são gerações diferentes, né? Então, nessa época, a Igreja Deus e Amor ela foi fundada em 62, naquilo que eu identifico como a segunda grande onda de avivamento no Brasil. Quando ela foi fundada, em 62, e meu avô teve um encontro com Deus no final da década de 50, o Brasil tinha algo em torno de 3% de evangélicos no Brasil. Eu lembro que quando eu era criança, não muito tempo atrás, década de 90, na escola, eu jamais ia falar para meus amigos que eu era crente. Você tinha vergonha? Mas todo mundo tinha vergonha, porque existia um preconceito, até mesmo um bullying contra cristãos, que era de uma forma até exagerada. Hoje em dia tá hype ser crente, tá hype ser cristão. Hoje em dia você vê grandes artistas. Mais ou menos que o barato ficou louco agora. Aí é outra conversa, né? De que tipo de evangelho a gente tá falando. Esse é um outro podcast, né? Mas assim, então no início da década de 60, quando a igreja foi fundada, a realidade do Brasil era uma. Então a gente tinha ainda, por exemplo, muito resquício na nossa cultura sobre a questão, por exemplo, dos militares. Então isso afeta o quê? O corte de cabelo. O corte de cabelo tinha que ser curto, se fosse longo você já era mundano. A questão da vestimenta, que é importante, tá? A Bíblia fala sobre vestimenta. Não, isso é muito importante. Por quê? Hoje é necessário. Sim. É necessário porque nós somos um povo de fato distinto. A questão hoje é a gente não conseguir distinguir quem é quem. Uhum. Isso é muito importante, só que nossas palavras, por vezes não ditas, se manifestam em atitudes. Sim, não adianta eu estar andando todo engomadinho e viver uma vida imunda. Então, mas o ponto principal é esse. Temos vivido a diferença. O meu avô, como eu falei, ele era um cara radical, zeloso, perseverante. Então, o que ele tinha tão forte no coração dele, e ele vivia isso, tá? Então, o meu avô, ele podia pregar o que ele pregava porque ele vivia. A grande questão que me pega é a hipocrisia. Exato. Gente que prega, os usos e costumes e que tem que fazer isso, não pode cortar o cabelo, não pode fazer aquilo, mas tá vivendo em adultério, tá fazendo um monte de coisa aí escondida, né? Então, o aspecto que você perguntou é santidade. Algo que Deus nos chama para viver em santidade. Hoje em dia se fala pouco sobre isso no evangelho hype cool, que a gente estava falando hoje no Brasil, né? Você tem aí algo em torno de 60 milhões de evangélicos, mas quantos de fato são cristãos genuínos, vivem em santidade e na presença de Deus e vivem a palavra, né?
Então, o zelo, o desejo do coração do meu avô, ele é muito valioso. E é ele é muito bom e é genuíno. Agora, isso foi levado a tão extremo por pessoas que não tiveram um encontro com Deus, que se tornou o quê? Religiosidade. Se tornou o quê? Excesso de exigências. Como se aquilo fosse a causa da santidade, mas na verdade eu enxergo como consequência. Então, por exemplo, qual que é um aspecto sobre a vestimenta, que é algo que pega muito forte dentro da nossa cultura de igreja? É a questão da sensualidade. Sensualidade é pecado. Né? A Bíblia fala sobre a pureza sexual, a intimidade entre um homem e mulher, o casal, eis que dois se tornarão uma só carne, é algo privado, é algo íntimo. E hoje em dia a gente abre, eu sempre brinco que hoje em dia a varanda de Davi, que avistou Batseba e eventualmente caiu em adultério com ela, é o seu feed do Instagram. Né? Então você abre lá, eu sou mulher de biquíni e tudo mais, isso é pecado. Né? Só que quando se leva isso ao extremo, porque tem que usar esse tipo de roupa, tal. E só se fala sobre isso, a causa da santidade, que na verdade é a intimidade com Deus e a própria presença do Espírito Santo, é deixada de lado, fica em segundo plano. Isso é o grande problema, porque aquilo se torna um sistema legalista, se torna um sistema religioso. E, cara, uma pessoa vai ser salva pela forma como ela se veste? Não. Mas uma pessoa salva sabe como se vestir. Sim, então, ela é transformada, então, né? Automaticamente o ponto, começa a sair dela. E toda a transformação é de dentro para fora. Não existe ao contrário. Só que a gente vê, por essa questão, o desafio, né, de você lidar com gerações que viveram coisas magníficas com Deus no século passado. Já vimos estádios lotados, Maracanã lotado, defunto ressuscitando, paralíticos andando. Glória a Deus por tudo isso. Agora, essa glória continua lá? Eu não enxergo. A gente não tem lotado estádios. Então, eu sou esse cara... realista com o que eu sou realista. Mas você viu, por exemplo, na sua igreja, você já viu esses milagres? Pessoas eu já levantando de cadeira de rodas. Eu já vi, mas confesso que tinha uma magnitude de demonstração do poder de Deus muito mais palpável no século passado. Esse século agora, a questão foi dissipando, mas até mesmo em cima do que você perguntou, eu vejo isso como o mover de Deus através de diversas denominações. Isso não é apenas Igreja Deus e Amor. Na própria Assembleia, a Brasil para Cristo era uma igreja muito forte quando a nossa igreja foi iniciada. Meu avô foi o vanguardista no rádio, né, na época que era um meio 100% secular. Vinha o Roberto Carlos, depois entrava o meu avô pregando milagres e maravilhas e contando testemunho, que foi o grande romper da Igreja de Deus e Amor. Foi por isso que ela explodiu nível Brasil, que a gente fez algo que ninguém fez, né? Muita gente me critica hoje por inovação, mas meu avô foi um grande inovador no meio evangélico. Então, a gente vê essa dissipação da glória de Deus. E por que eu acho que é isso? Eu acho que muito em função disso. Vivemos coisas gloriosas no passado, mas tem muita gente se apegando mais ao corpo de Moisés do que o Deus que está presente com a geração de Josué. Mas os milagres continuam acontecendo. Sim, nisso você crê? Eu creio também. Mas né, isso milagres... não tem como. Qualquer pessoa que pegar uma Bíblia vai falar que o Deus é o mesmo desde ontem, hoje e para sempre. Os milagres... sempre estarão presentes e visíveis. A questão é que nós não estamos mais atentos. O maior milagre que tem acontecido hoje, que nós podemos se deparar, é com pessoas se voltando para a palavra verdadeira de Deus, tirando vestes que estavam... O maior milagre é a conversão, né? Exato, que estão completamente contaminados pelo mundo. Então nós estamos sendo, de fato, vivendo uma geração que tem sido transformada pela palavra, Sim. com acesso à informação, corações que estavam completamente petrificados, sendo transformados em corações de pedra, mediante a pregação fiel do evangelho. Como que você enxerga isso hoje, mediante as suas ministrações, que você tem feito esses tours, levado o evangelho, pregado de maneira até expositiva? Como você tem visto o agir de Deus mediante isso que Deus tem feito na sua vida? Eu até falei um pouco sobre isso quando eu fui lá no Douglas, né, no Jesus Cop. Eu tenho vivido uma fase da minha vida, eu já falo isso por alguns anos já, que eu tenho sido esmagado por Deus. Eu preguei uma mensagem quando eu fui em Goiânia, a primeira e única vez que eu preguei numa outra igreja e deu ruim lá na nossa igreja, deu baita bafafá quando eu preguei na Assembleia. Lá em Goiânia, e eu preguei a mensagem de Jesus na última ceia, no Getsemane e na cruz. Esses 3 momentos, Jesus foi literalmente esmagado por Deus, pelo próprio Pai.
Tanto que na cruz, quando ele estava ali no ápice do seu sofrimento físico, ele fala, Deus meu, por que me desamparastes? Então o que mais incomodou Jesus não foram as açoitadas nas costas, nem a coroa de espinhos, foi a separação do Pai, que é muito em torno daquele vazio que eu falei, de que é a morte do nosso espírito quando a gente está desconectado com o nosso Criador. Então, o meu contexto, eu tenho sido esmagado por Deus. Então, hoje, se você falar qual que é o maior milagre que Deus fez através da sua vida, aquilo que você tem vivido ministerialmente falando, eu falei, cara, é o Regenere. É a pregação da palavra de Deus, é a exposição do escândalo da graça de Cristo. Que é um milagre diário. Cara, é um milagre médio e longo prazo. Sim. Não tenho visto ainda, né, e eu tenho muitas palavras proféticas de Deus sobre a minha vida nessa questão de legado espiritual, de milagres e maravilhas, ainda não tenho visto isso, né? Eu nunca orei por um defunto e ele ressuscitou, como meu avô já fez algumas vezes. Você né? precisa contar pra gente. A gente esteve em Vitória, por exemplo, no primeiro Regenere Tour, na primeira data, e eu fui lá na Praça do Papa, tinha umas 40, 50 mil pessoas, foi em 96, meu avô orou 40, 50 mil pessoas. Meu avô orou e levantou 3 defuntos. 3. Mas como que era? As O pessoas pessoal levava o levavam pessoal do funeral as lá do pessoas velório. mortas? Ele levava lá, porque ele já era conhecido como esse pregador de curas. E ele foi um dos maiores que eu conheci Isso aqui tudo no tem Brasil. registro? Tem registro. Meu Tá saindo no Deus. jornal isso aí, tá? Então não pegue a minha palavra. Abre o jornal lá. E como que foi? Foi algo surreal. Então, assim, eu não tenho essa questão aí que meu avô tinha, mas quantos tem? Né? Muita gente fala, não, porque seu avô falou, beleza, quantos defuntos Mas você já conta essa ressuscitou? entrevista. E conta quantos defuntos você já Exato, entrevistou. quantos Agora você conta que dessa já entrevista. ressuscitou? Você que Defunto tá você me já criticando. entrevistou? Ele Exato. entrevistou um que... Eu entrevistei o Josué, que foi ressuscitado, acho que foi em 98, 99, foi lá no nosso templo mesmo, no Templo da Glória de Deus, ali no Cambuci. No que a gente foi? Foi. É que vocês foram no culto na galeria, né? Ele foi lá no Templo 1, né? No templo principal. Então, quando eu olho pra minha vida, o maior milagre de Deus, primeiro, é eu estar fazendo ministério hoje. Segundo, é eu estar tendo a coragem de, entre aspas, desafiar um sistema todo. É eu estar tendo a coragem de falar a verdade, de pregar o evangelho genuíno, que se tem uma coisa que eu tenho zelo, cara, o que eu estou falando sobre o evangelho e sobre Cristo? Porque, cara, eu prego toda semana. Eu tô diariamente ali na palavra de Deus, cara, eu não posso errar uma vírgula. E a gente tem que ter responsabilidade para onde a gente está. É a maior responsabilidade que eu tenho, pessoas, né? É pregar a palavra de Deus. Eu sou gestor financeiro, eu lido com o dinheiro dos outros, eu faço investimentos, cara, isso é importante, tem responsabilidade? Tem, mas a minha maior responsabilidade é com a palavra de Deus, porque aquilo é entre vida ou morte. Não é se alguém vai ficar mais rico ou mais pobre. Não é vida ou morte aqui, é vida ou morte eterna, né? Pra eternidade. Então, eu não posso errar uma vírgula e eu estou ali, cara, sabendo que... Qual que é a convicção que Deus tem me trazido, especialmente nessa temporada, e, aliás, diga-se de passagem, é a temporada mais frutífera do Regenere. E a gente viveu coisas muito tumultuosas no ano passado, polêmica aqui, rebelião ali, enfim, foi um ano muito difícil para mim, para o Regenere, para a Igreja Deus e Amor. Muita gente sentiu isso, milhões de pessoas impactadas. E eu até falei isso já publicamente. Falei, Deus, me tira dessa igreja, cara. Eu não quero ficar aqui, não. E tudo isso porque você tá querendo furar a bolha. Porque eu sou... Resumidamente, porque eu sou mundano, né? Como dizem aí. Óbvio que eu sei que isso não é verdade. Mas porque eu falo as verdades incômodas. Eu falo, gente, a gente tá sendo religioso, a gente tá cobrando coisas que a Bíblia não cobra, a gente tá mais apegado a um sistema do que ao evangelho, a gente tá mais apegado a um grande líder que meu avô foi do que a próprio Deus. Não, mas questões que são peculiares, assim, que você acabou de... Até tinha postado no Instagram acerca de perguntas que te mandam. Perguntaram, mas e aí? Então não pode se depilar? Então agora as pessoas podem se depilar, né? Porque provavelmente era alguma pessoa que estava ali. Por quê? Para contextualizar o que acontece, Sim. Ainda existe essas questões muito peculiares, né? Tradicionais que romperam as épocas. Assim. E a modernidade, não a modernidade sem Deus, mas a modernidade que a palavra nos traz, a asepsia, a limpeza. Conta isso daí, como que você respondeu essa pergunta e como você lidar com essas questões. Eles viviam isso lá na época, né? Eu acho que assim, tentando trazer a um bottom line, né, um termo que vai responder claramente aquilo que vocês estão perguntando.
como que a gente mantém santidade, que eu acho que é assim, primordial, não existe evangelho sem santidade, tirando a religiosidade. Exato, Então, por perfeito. exemplo, falando sobre essa questão do qual que é o maior milagre que Deus tem feito através da minha vida hoje, é libertar mentes. Então talvez a gente não veja, e já teve libertação espiritual nos nossos cultos, Deus já tem feito isso, claro que não na proporção do meu avô, mas libertação de mentes. Eu sou um cara que, eu até mesmo me autodefini por muito tempo, especialmente por tudo aquilo que a gente vive dentro do nosso contexto, como Elias, né? És tu o perturbador de Israel. Eu sou o cara que fica enchendo o saco do sistema, mano. Eu sou o cara que fica falando, gente, a gente tem que fazer isso aqui tá errado. Por quê? Porque eu não vou passar a minha vida vendo pessoas sendo oprimidas por coisas que a Bíblia não cobra, que é o nosso grande problema, tá? Foi exagerado essa questão, para chegar no último dia lá e Deus me cobrar. Falar aí, eu te dei o conhecimento bíblico, te dei o conhecimento da minha palavra para libertar, é a palavra, é a verdade que liberta, e você não fez nada. Falei, não, cara, eu vou ser apedrejado por muita gente, eu vou ser resistido e, na verdade, perseguido por até mesmo pessoas que são muito próximas a mim, tá? Que eu deveria, na verdade, num mundo ideal, confiar nessas pessoas. Infelizmente, eu não posso fazer isso. Eu sou um dos caras mais resistidos e atacados e perseguidos que você vai conhecer, isso eu garanto pra você. Mas eu prefiro estar nessa posição do que dever alguma coisa pra Deus. Porque o meu chamado é muito sério, cara. O meu chamado é, cara, eu tinha tudo pra não estar fazendo o que eu tô fazendo. Não dependo financeiramente da igreja, poderia estar fazendo 1 milhão de coisas fora da igreja, mas eu conheci um Deus bom e eu preciso falar para muita gente, um povo que acredita num Deus mau, que Deus é bom, que Deus é amor. E a gente chega em tal extremo onde você mostra para uma certa pessoa que está ali há décadas vivendo nesse sistema e fala, não, mas aqui, Jesus usava barba, não, mas seu avô não pregava isso. Fala, cara, aí você não tem mais nada que eu possa te falar. Se eu tô te falando uma coisa que a Bíblia fala e meu avô pregava diferente, quem que você vai ouvir, cara? Você tá entendendo? Então, assim, é um desafio muito grande e é um incômodo pra mim, porque eu sou neto dele, cara. Você acha que eu quero ficar falando, tem muita coisa que a gente precisa mudar, tem muita coisa que foi muito bom, mas é que o pessoal é extremista, né? Ou foi tudo perfeito ou foi tudo horrível. Não é isso que a gente tá falando. Eu tô falando sobre a gente saber diferenciar o agir de Deus, a palavra de Deus, os usos e costumes de uma denominação, os costumes da atual geração, o que é efetivo para o evangelho no século XXI. E eu já falei isso aqui diversas vezes, teve até algumas lives que fizemos ano passado, de tipo, cara, se existe uma guerra hoje no mundo, e a gente sabe que existe, que está sendo travada entre o bem e o mal, entre os espíritos da luz e os espíritos das trevas, Deus e o diabo, e o mundo é essa arena, esse ringue, né, de luta, a Igreja Deus e Amor, na atual geração, nas últimas décadas, não tem estado nem dentro do ringue. A gente não tá lutando a guerra da atual geração. A atual geração tá lidando com o quê? Com depressão, ansiedade, crise de ideologia, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou cachorro. Não sei se vocês viram isso. Tem uns caras que ficam latindo lá na Europa que se sente cachorro. Fala, cara, aonde que a nossa igreja de cachorro e andando em é um absurdo. E aí de você falar que ele não é cachorro, né? Enfim, gente, eu não é biologia ali, mas a gente tá falando sobre coisas que não transformam vidas. Então, cara, vão me atacar, vão me perseguir, mas eu não posso calar a voz que Deus me deu e o evangelho que transformou a minha vida. E a questão que tá é esse lá, resgate, tá escrito. Esse resgate por almas. Esse resgate por almas é genuíno. Agora, como que você pretende fazer isso, né? Como que você pretende fazer isso? Porque você tem lutado, você tem pregado o evangelho, é notório o número, né, de integrantes que faziam parte da Deus e Amor por causa da taxa de natalidade. Sim. Nasce bastante pessoas, mas alguns ainda estão vivos ali. Nós vimos que é uma igreja que vai envelhecendo. Dentro do tradicionalismo também tem acontecido isso. Nós temos visto igrejas fecharem porque os filhos não estão seguindo o mesmo caminho dos pais. E outras igrejas estão sendo abertas, talvez igrejas até que não preguem o evangelho genuíno e estão migrando para lá. Qual que é seu plano de ação para que isso...
claro que eu já vejo, mas eu queria deixar muito claro. Sim. Cara, é claro que nosso Deus é um Deus de mistérios e ele vai sempre exigir fé, né? É um Deus que chega para Abraão e fala, sai do meio da sua casa, do meio da sua terra, que você vai para uma terra que eu ainda vou te falar. Não vou te falar hoje não, daqui a pouco eu te falo. E quem vai fazer é Deus, né? A gente tem planos, mas então, ele que assim, eu tenho na minha mente algumas coisas, alguns direcionamentos. O próprio Regenere foi algo que foi revelado por Deus, não foi uma iniciativa minha. Eu já identificava muito disso. Claro que você vai passando por um processo onde Deus vai continuamente, ao longo prazo, te despindo da sua própria religiosidade, né? Eu já falei algumas vezes que publicamente eu cheguei, tinha um cara, uma conferência que eu fui lá em Brasília, um tatuado chegou por mim, orou por mim, passou umas palavras proféticas que nem minha mãe conhece sobre a minha vida. Eu falei, cara, eu sou religioso porque eu achava que esse cara aqui era ímpio. E o cara era um cara de Deus. Então, o que está na minha cabeça é, obviamente, ser zeloso e um bom mordomo com aquilo que ele me confiou, que é o Regenere, que é o volume que ele me deu na minha voz. Hoje eu consigo conversar e falar para milhares de pessoas ao redor do Brasil. Só que o principal, e até mesmo em cima dessa temporada que a gente tem vivido, Deus me trouxe uma convicção muito forte, até mesmo em cima de um ditado popular, agora esqueci qual pastor que fala isso. Ele fala, o evangelho é como se um leão tivesse enjaulado, tudo que você precisa fazer é abrir a jaula. É Spurgeon. É Spurgeon, né? A palavra de Deus não precisa de defesa. Então o meu papel é pregar a palavra de Deus. Por muito tempo eu apontei para aquilo que precisava melhorar e que estava errado. Hoje eu tenho apontado só para a verdade. Só pro evangelho. Fala, cara, se eu mostrar o evangelho vai libertar. As próprias pessoas vão começar a entender que existem coisas que são costumes, que são normas internas, que são de igreja, mas que não afetam na sua salvação. Ah, mas a gente vai liberar tudo. Cara, nunca falei para liberar tudo. Só tô falando que tá tão exprimido aqui, tá tão forçado que não tá trazendo salvação para almas. Vamos olhar para Cristo e focar em Cristo, que Jesus salva essas pessoas. E o próprio Jesus e o Espírito Santo vai gerar santidade no coração das pessoas. No momento que a igreja toma o papel do Espírito Santo e tenta gerar santidade nas pessoas, isso é um perigo gigantesco, que é o que a gente viveu. Então você vê um monte de gente ímpia, que nunca conheceu a Deus, que não ama o seu próximo e não ama a Deus, e o próprio João fala que é mentiroso que conheceu a Deus, vestido a caráter, fala o paz do Senhor e veste aquela máscara social. E é o que mais tem, na verdade. Cara, desculpa, isso nunca vai descer comigo. E eu sempre vou ser o cara chato, vão me taxar de mundano, de chato, de disruptor, o que for que seja, mas eu vou falar, cara, isso aqui não salvou pessoas. Então eu sou pró-evangelho, eu sou pró-reforma. Eu vejo você falar muito sobre aquilo que Deus te entregou, e eu vi também no início da nossa conversa você falar em jejum. Eu tenho muitas pessoas que me mandam direct me perguntando, Lizzy, como fazer jejum e tal. Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que isso passa muito sobre essa questão de desejo de intimidade. O que é a carne? A carne é inimiga de Deus. Então, o jejum e a própria oração, a nossa carne não gosta. Só que seguir a Jesus Cristo, aquele que eu falo, né? A salvação é de graça, mas seguir a Jesus Cristo vai nos custar absolutamente tudo. Porque esse amor constrangedor que nos encontrou, nos transformou. Hoje eu não consigo viver longe de Deus. Eu posso ser expulso da minha igreja, posso ser, sei lá, fazer o que quiser comigo. Né, como o próprio Paulo foi, com o meu corpo você pode fazer o que você quiser, mas a minha alma está em Cristo e pronto, acabou. Então eu sou assim. Então o próprio Espírito Santo te leva a esse lugar de busca. O jejum nada mais é que você, como um ato de fé. Eu sempre falo que não é pelo fato que você está passando fome que Jesus precisa agir, mas ele responde à nossa fé. É uma forma de mortificar a minha carne. Porque por mais que eu fui salvo, hoje eu sou declarado santo e justo diante de Deus, meu livro está escrito no livro da vida, o pecado continua habitando na minha carne. Então o jejum, a oração, a leitura bíblica são formas de eu mortificar os desejos que eu não quero fazer, como o próprio Paulo falou, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu faço. Então quem vai me libertar desse homem corrompido em que eu habito dentro dele, né? É porque tem muita gente hoje que faz o jejum em prol de alguma coisa, né? Então eu tô querendo conquistar tal coisa.
e vou jejuar por uma semana. Aham. Eu acho que é lícito, tá? Você colocar propósitos no seu jejum, na sua própria oração, mas eu acho que quando a gente fala sobre espiritualidade, vai sempre além daquilo que até mesmo cabe dentro da nossa mente humana. Então, por exemplo, a própria Bíblia diz que Deus sabe o que a gente precisa antes mesmo de a gente abrir a boca. Às vezes nem a gente sabe o que a gente precisa. Só que o simples fato de eu estar ali em oração, jejuando, Deus recebe a nossa fé. E a Bíblia diz que Deus recebe as nossas orações como incenso. Então não é como necessariamente palavras. Por exemplo, Ana, ela orou na mente dela. Ela mexia os lábios, mas não emitia voz, não emitia som. Eu, constantemente, na verdade, eu acho que eu oro mais em pensamento do que com palavras altas. E Deus recebe de qualquer forma, porque é tudo pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo isso são práticas da nossa fé. Não é o jejum, não é a oração que me salva, mas uma pessoa salva vai orar e vai jejuar, porque o Espírito Santo te incomoda, você conhece a palavra, você sabe que de toda a informação boa que a gente tem hoje, a palavra de Deus é inerrante, é aquela que não passa, é aquela que é mais atual que o jornal de amanhã. Então, uma pessoa que foi salva, eu sempre falo que é muito bom ter pastor, mas não é algo que eu preciso ter para viver uma vida com Deus. É um relacionamento com Deus. Exato, né? Deus é uma pessoa e o único intermediário entre Deus e a humanidade é Jesus. Então é importante você ter seu pastor, suas referências ministeriais. Ter comunhão, ter vida de igreja, porque nós vivemos uma geração de desigrejados. É verdade. Porque às vezes as pessoas deturpam, tiram um corte daqui e falam assim, pronto, o Davi falou já era, congregar. não vou mais congregar. É necessário congregar, a Bíblia fala, não deixei de congregar, não deixei de se ajuntar, a comunhão dos santos é muito importante. Só que nós temos esse acesso, esse relacionamento direto com Deus. Então, isso tudo me leva a uma vida em consagração. Então, oração, jejum, a palavra de Deus, eu sempre digo que é o tripé do fortalecimento ali da nossa vida espiritual. Se você não fizer isso, você morre espiritualmente e volta a predominar o quê? A carne, que deseja o pecado, que é inimiga de Deus, que o salário do pecado é a morte. E se a gente só frequentar a igreja, for na igreja no culto no sábado, no domingo, e não praticar isso durante a semana, a gente se perde, né? Se perde. A gente sai motivado da igreja ou crendo naquilo que Deus pode fazer com muita fé. Só que se você não continuar durante a semana, o primeiro problema que acontece, a gente esquece que Deus existe. Sim. Não, e hoje em dia, infelizmente, né, é muito em cima disso. A gente, dentro do contexto de uma igreja Deus e Amor, a gente tá nesse ponto do espectro. Tem um espectro ali entre lei, graça e a hipergraça e o legalismo, né? Então a gente está num fim do espectro. Do outro lado do espectro está a maioria das igrejas evangélicas brasileiras hoje, aquelas que estão especialmente relevantes na internet, onde você não tem mais 45 minutos, eu sei que o Galego prega umas 2 horas, tô brincando. É quase isso. Mas assim, você não tem mais aquele tempo de sermão, você tem 1 minuto e meio ali da plataforma da rede social e é isso, e tem que fazer um corte bem bom, porque senão não dá engajamento. Pra atrair nos 3 segundos. Exato. Antes Então, você faz uma palhaçada, daí atraiu a pessoa, daí você traz coloca uma o clickbait palavra. ali, olha o que disseram sobre esse pastor pra ver se vai ter engajamento. essas coisas aí, mano, que você vai falando aí que esse... O clickbait é aquele fake news, aquela mentirinha. Não, tô no Brasil ainda. Enfim, aquela mentirinha pra atrair o engajamento ali. Mas enfim, o pessoal hoje tem se diluído a potência do evangelho, porque não se prega mais a totalidade do evangelho. Então, por exemplo, entre um extremo que foi o meu avô, que eu acho que teve alguns exageros ali na pregação, do que hoje a gente vê com as pregações motivacionais, cara, eu prefiro com o meu avô, porque ele falava algo que era essencial ao evangelho, que é santidade. Hoje em dia você vê as pessoas vivendo uma vida dupla, sem santidade ninguém verá a Deus. Então tem que se pregar sobre santidade, só que santidade é confronto, né? De alusão já ao movimento de vocês. E ninguém gosta de ser confrontado, então não dá engajamento nas redes sociais. Então volta muito aquela questão qual que é a essência que me move? É Deus. Deus é santo, então eu preciso pregar sobre santidade. Sejam santos, pois eu sou santo. Então Deus ele exige um tipo de vida. Então assim, a gente tem muito benefício de seguir a Deus. A gente tem proteção, bênçãos, prosperidade, tem muita coisa. Só que por que nem todo mundo segue? Aliás, é a minoria. Porque é difícil. Porque você tem que morrer por sua carne diariamente, porque você tem que tomar a sua cruz, abrir mão da sua vida e seguir Jesus. E a maior dificuldade agora que as pessoas falam é, por exemplo, abrir a Bíblia, não entendi nada, e a vontade de ler. Então, muita gente fala disso para mim, Liz, e eu não consigo entender nada, então eu não vou ler.
Eu, quando comecei a ler a Bíblia, na verdade, foi por algo que aconteceu comigo. Deus me esmagou e eu comecei a ler. Mesmo o Galego falando para mim, Liz, você precisa ler a Bíblia e tal, foi um momento meu com Deus. O Galego já foi pelo amor. O que se fala hoje para essas pessoas que estão querendo ler a Bíblia, mas elas abrem, acham que não entendem ou que não têm vontade de ler? Olha, hoje em dia, eu acho que o primeiro ponto é permaneça ali, mesmo que você não esteja entendendo, porque existe algo espiritualmente falando que está acontecendo que talvez você não esteja enxergando enquanto você lê a Bíblia. Você pode não estar entendendo nada, mas a palavra de Deus, primeiro, ela é poderosa, não volta vazia, e a própria Bíblia diz que santificais-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Então você está sendo santificado no seu ato de ler a Bíblia. E começa com algo simples, Salmos, Provérbios, é bem mais simples do que você ler sobre a lei mosaica que Deus passou. Tem umas versões bem fáceis hoje, né? Sim, e o segundo ponto é exatamente isso. Hoje em dia, o que tem de ferramenta que desenha para você, literalmente falando, tem um canal no YouTube que ele literalmente desenha aquilo que uma passagem bíblica está falando, e tem para a Bíblia inteira, tá? De Gênesis a Apocalipse, é um projeto sem fins lucrativos americano. Qual aplicativo Bible Project. Obrigado, mano. Aí, você é avançado em todas as línguas. É que eu já morei lá nos Estados Unidos, então eu fui alfabetizado em inglês, na verdade, né? Mas então, assim... intermediário. Português intermediário é boa. Mas hoje em dia tem muitos recursos, né, para atender isso, e de fato tem muitas coisas que é muito complexo mesmo. E também tem um terceiro aspecto, que existe a palavra revelada, né? Por exemplo, eu já preguei várias vezes, e eu tenho certeza que muitas pessoas já ouviram sobre o sacrifício de Isaac, onde Abraão, depois de 25 anos que ele tinha prometido um filho a Abraão e Sara, que era estéril, não podia ter filhos, depois de 25 anos nasceu Isaac, depois que ele nasceu, Deus chega, um Deus masoquista, fala, então beleza, me devolve seu filho. Claro que era uma prova da fé de Abraão, né? E Deus não permitiu Abraão matar seu próprio filho Isaac na prova da fé dele. Sobre essa passagem, uma vez Deus chegou para mim e me revelou a grande ênfase da passagem. Não era nem Abraão, nem Isaac, nem o altar, nem Deus. Era o cordeiro que Deus mandou morrer, ser sacrificado no lugar de Isaac, que representa Jesus. Então isso foi uma palavra que Deus me revelou. Ninguém me explicou isso, eu não vi isso no aplicativo. Deus me deu essa revelação interna, esse download de informação. Falou, na verdade eu estava falando sobre Jesus aqui. E pouca gente pega isso, né? Tudo o que falam sobre a fé de Abraão e tudo mais é verdade, é importante. Só que eu acho que quando se lê a palavra, e esse aspecto espiritual de ler a palavra é muito em torno disso. Deus está vendo a sua fé. Deus está vendo qual que é a intenção do seu coração, sua fome e sede por Ele. Deus responde a isso, cara. Se tem uma coisa que Deus responde é fé, fome e sede. Então, aquela pessoa que está buscando a Deus, e a própria Bíblia diz que ainda como cegos tateando, vocês não estão longe dele, Deus está vendo, cara. Então, se você tem sede de ler a Bíblia, que já não é natural, já não é algo da nossa carne quer comer, beber, dormir, encher a cara, viver... Mas quando a gente começa a ler, começa a se tornar. Porque ela não volta vazia, né? Porque existe algo espiritual sendo gerado ali, a sua fé está sendo fortalecida, a fé é um músculo. Né? Não é mais porque alguém te falou, é porque você tá lendo. Quantas coisas eu falei, não, isso daí não deve estar. Quando você lê, você fala, caramba, tá escrito. É isso, há uma transformação genuína naturalmente. Sim. Que começa a fluir. E eu acho que gira muito em torno desse grande desafio que eu lido, né? Que é centenas de milhares, na verdade de milhões de pessoas que, por exemplo, na nossa igreja e também diversas outras igrejas, é uma realidade do contexto evangélico brasileiro, que estão dentro de um contexto de igreja, ouviram falar sobre Deus, mas nunca em si leram uma Bíblia, nunca em si experimentaram Deus, né? 95% muita gente leram a Bíblia uma vez. Isso daí é muito importante, porque estamos pregando o evangelho caricato, um Cristo caricato, onde só há um Salvador, mas não há um Senhor. E até mesmo hoje, dentro de denominações, nós costumamos transformar em clubes. E é natural, porque daí nós queremos escolher as pessoas que nós queremos salvar. As portas não estão mais abertas para todos aqueles que estão aflitos. Então, nós temos que gritar o evangelho a toda criatura. Sim. Nós queremos salvar aquelas pessoas que nós queremos. Nós vamos evangelizar só esse tipo de pessoa. Conheceram um Deus em que ouviram falar de um pregador, mas esqueceram que aquele pregador é ser humano e falho também como todos os outros. Perfeito. Então, eu sempre gosto de lembrar sobre os crentes de Bereia, os bereanos, que tudo que era pregado
pregado para eles, eles chegavam, vamos ver se está escrito isso mesmo? E batiam isso, cara, eu peço que façam isso comigo. E é assim que nós devemos ser. Tudo que eu pregar, coloca a luz da Bíblia. Se eu falar alguma vírgula errado, eu me retrato. Porque eu sei do poder da palavra de Deus e a minha responsabilidade em replicar aquilo ao máximo possível, nas minhas limitações humanas, na 100% da verdade. Esse é o nosso anseio, né? Homens, né? Sermos corrigidos pela palavra de Deus. Exato. E ela é um espelho, né? É um confronto. A Bíblia, ela é um espelho pra gente olhar o quão a gente precisa mudar, né? Então, assim, eu acho que a nossa experiência de fé, ela gira muito em torno dessa questão. Um relacionamento com Deus, com a palavra, com oração, com jejum, ela vai nos confrontar, ela vai nos incomodar. O Espírito Santo, ele nos ama, ele tem zelo e ele tem ciúmes de nós e ele jamais vai permitir que a gente permaneça caído como a gente é. Então existe essa, eu sempre falo e preguei muito já isso, Gálatas 5, essa guerra entre carne e espírito contra carne, né? E quem que vai vencer isso? É o cachorro que você mais alimentar, né? Eu convivo com muitas pessoas, sabe, Davi, que elas têm medo de viver o novo do Senhor e largar a vida que tem, porque tem muitos sonhos, como eu te falei. Então, assim, as pessoas querem um sonho, querem correr atrás daquilo, mas se eu seguir ao Senhor, eu vou ter que deixar tudo para trás e vou ter que mudar a minha vida. Ao mesmo tempo que elas querem, elas são sedentas por Deus, elas querem viver algo grandioso na presença do Senhor, elas também têm medo de largar essa vida mundana. Sim. Eu já fui essa pessoa um dia, né, que fiquei ali, nossa, eu quero viver isso, eu ia a vários lugares, eu buscava a Deus, eu buscava algo maior, mas ao mesmo tempo eu não queria deixar o mundo. Mas quando a gente começa a viver na presença de Deus, isso se torna natural, né? Não é tipo algo que a gente deixa para trás com sacrifício. Existe o sacrifício, mas não tipo assim, que saco, hoje eu vou ter que viver isso. Não. Começa a brotar aquela vontade no nosso coração. As coisas realmente começam a ser transformadas dentro da gente. Quem convence é o Espírito Santo. Calma aí, mano. Nós estamos numa imersão aqui. A gente fala, parece uma metralhadora. Calma, deixa eu adoçar a vida. Eu peguei, eu já ia comer, mas eu falei, vou ser delicado. Isso daqui eu me alimento e ainda me nutro, né? Porque tem funções vitamínicas, então... E a gente é fácil, né? Às vezes a gente acha que é difícil, né? Tem que tomar remédio, esse tipo de coisa. É uma gominha. Muito bom. Essa goma trata justamente disso. E é sem açúcar. Claro. Gostosa, parece aqueles docinhos de antigamente, né? Gominha. Demais, não, mas gente, você não vai devolver, daí eu não vou poder pegar aqui. Ou você quer pegar mais? Já pega mais, deixa uns 3 aí. Eu vou comer mais uma. Se eu conheço o Davi, ele vai ali, ó, na hora que você vai ver. Mas não para, a gente não conseguiu parar. Ó, minha água aqui, eu sempre acabo com as águas. E esse caminho que tem tomado esse nosso bate-papo é muito interessante, né? Porque são assuntos derivados que são importantes para essas pessoas que estão em casa. Às vezes elas só vão ter acesso a esse conteúdo aqui porque estão vivendo dentro de uma bolha onde, por acaso, eles acham que caíram em um determinado programa quando... Todos os programas retratam a verdade de Deus. A verdade não precisa de defensores. Sim. Eu questionar a verdade não vai tornar ela uma mentira. E é o que você tem feito, você tem exposto a verdade. Eu parabenizo pela sua coragem, né? Porque você aquele negócio, eu já tô aqui, né? Eu já tô aqui, já sou atacado. Mas é muito em cima de que, até mesmo que a Liz estava falando de... o que gera essa transformação? Existe o sacrifício, com certeza, existe muita coisa que a gente abre mão, com certeza, mas é o encontro com a presença, cara. O encontro com a presença te transforma. Eu vivi uma experiência muito forte na minha vida no velório do meu avô. O velório dele foi público, aberto, o corpo dele foi velado 3 dias na igreja ali no templo, onde vocês foram. E por 1 ano e meio, mais ou menos, até um pouco mais que isso, eu traduzi ele aos domingos no rádio, pro inglês, né? Eu lembro que eu até tenho um bilhete que ele deixou para ele mesmo, que ele se empolgava na pregação, ele não dava espaço pros tradutores, ele escreveu um bilhete para ele mesmo, dar espaço pros tradutores. Aquilo me pegou muito, porque eu ficava bolado, caraca, meu avô me chama para traduzir, ele não dá espaço pra gente traduzir. Enfim, esse tempo de tradução nos cultos de domingo para ele, foi o que me mudou o paradigma de quem meu avô era, né? Antes ele era só o pai da minha mãe, meu avô, o sangue do meu sangue, aquele que eu também tenho o privilégio de ter o nome dele,
Só que Deus mostrou para ele o grande homem de fé que ele foi, Deus mostrou para mim o grande homem de fé que ele foi e aquilo que ele representava para o reino de Deus. Então foi uma trajetória muito importante para mim, além de ter sido uma honra e um privilégio caminhar ao lado dele, ministerialmente falando. Em 2015, quando ele faleceu, o templo ficou lotado ali por 3 dias e 3 noites e madrugadas, assim, de pessoas que foram de alguma forma impactadas por Deus através da vida dele. Aquilo começou a mexer muito comigo, e aí chegou no último dia, eu tinha começado a pregar já, mas eu era, assim, ninguém me conhecia, nada. E aí, no último dia, Deus começou a ministrar no meu coração, tipo assim, o que era o legado dele, né? Não foi a herança, não foi a igreja, foi o impacto na vida das pessoas através do poder de Deus. Esse foi o grande legado dele. E aí, no último dia, quando eu estava carregando o caixão dele para fora da igreja, eu, meus irmãos e meus primos, Deus falou dentro de mim muito claramente, falou: seu avô só saiu de um púlpito num caixão, e é isso que eu quero de você. Aquilo foi algo completamente transformador. Então, quem me convenceu a abrir mão de uma carreira do mercado financeiro, em bancos, corretoras, a abrir mão de um sonho de infância de jogar futebol, foi a própria presença de Deus. Foi o mover do Espírito Santo na minha vida. Foi algo que transcende o que eu posso explicar para vocês em palavras. Hoje você está unicamente pastoreando a igreja. Entre outras funções, né? Mas o meu cargo, entre aspas, específico, ministerialmente falando, eu sou diácono hoje, né? Ainda não fui ordenado a pastor, por mais que todo mundo chama quem prega de pastor. E eu estou liderando o Ministério de Jovens, né? E hoje eu tenho feito esses eventos ao redor do Brasil e tal, nas nossas próprias igrejas, e tem sido algo muito bom. Mas o que me fez abrir mão da minha vida anterior? O que me fez abrir mão de sonhos que eu tinha com a minha mentalidade humana? O encontro com a presença, né? Então, para responder essas pessoas que às vezes têm medo de abrir mão e tudo mais, cara, conheça a Deus. Isso aí vai ser o maior convencimento que você precisa. Eu sempre gosto de olhar para histórias, não de pessoas que estavam talvez no fundo do poço, talvez pessoas que estavam lá no ápice do auge da fama, do sucesso, do dinheiro, e abriram mão disso tudo porque tiveram encontro com Cristo. Isso fala muito mais do que aquela pessoa que não tinha nada a perder, né? Então, é muito sobre isso, né? A experiência que a gente vive, conhecer a Deus pessoalmente, que é algo que é possível, e é só quando Deus decide se revelar em resposta à nossa fé, enfim, todas essas questões mais teológicas, isso transforma vidas. Deus toma conta da gente de uma forma sobrenatural, sabe? Eu lembro que em um período da minha vida, há um tempo atrás, eu não tinha mais vontade de postar nada, a não ser falando de Deus. E era uma vontade, um negócio assim. As pessoas às vezes perguntam pra gente, né? Nossa, mas por que vocês abriram igreja? Como que vocês vivem isso? É algo sobrenatural, que realmente Deus vai nos levando para aquilo. Né? Por mais que a gente precise fazer algo sacrificial, não é sacrifício nós acordarmos e vivermos o evangelho. Não é sacrifício nós temos que ir para a igreja. Eu alegro meu coração em viver isso. E é só Deus mesmo que nos convence. Né? Você foi constrangida pelo amor de Cristo. Nós somos constrangidos. Às vezes a gente tem medo, assim. Nossa, mas eu vou ter que largar isso ou largar aquilo. Se for para você largar, Deus vai colocar no seu coração a vontade de você não viver mais aquilo e começar a viver outra coisa. Paulo, ele foi... assim, um grande líder religioso antes de ele se tornar cristão, né? Eis aí o paradoxo, né? Ele ama falar de Paulo. Porque Paulo, eu sempre falo, né, no linguajar atual, Paulo foi muito treta, né? E a gente tá na cidade que chama São Paulo. Mas Paulo, ele foi esse grande líder religioso e ele tinha vários títulos, ele tinha lugar de honra nas sinagogas, ele era um cara venerado pela sociedade. E aí o próprio Paulo fala, eu ponho tudo isso à perda, isso tudo não vale nada, porque eu conheci a Cristo. Então, é muito sobre essa questão. A ênfase que eu trago, até falei no início do podcast, cara, eu tive um encontro com Jesus. E você que está assistindo, vocês que ouvem talvez falar de Deus, se você não teve encontro com Jesus, para tudo que você está fazendo. Porque conhecer a Bíblia é importante, você orar, jejuar, você congregar, você dar seu dízimo, oferta, glória a Deus por tudo isso, mas isso tem que ser um resultado da sua salvação e não a causa, porque nunca vai ser causa. Causa é somente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Então, se você não conheceu a Cristo, cara, para tudo que você está fazendo, entra no seu quarto, fecha a porta e fala, Deus, deixa eu te conhecer. E eu sempre falo que a melhor oração é aquela que não nos custa tempo. Em que sentido? Onde o tempo para.
onde você não vê o tempo passar. Se você, às vezes, você tá ali, você entra no automático muito facilmente, porque a gente é ser humano, e a gente começa naquelas orações chavão, glorioso Deus, poderoso Pai, aquele linguajar que você fala, não, deixa eu cumprir um tempo aqui de oração. Não, cara, conversa com Deus. Que já é decorado, assim. Né? É uma reza. Exato. Pode não ser esse nome que você usa, mas é uma reza, porque você tá falando a mesma coisa ali no automático, e a própria Bíblia diz, não é por muito orar que sereis ouvidos. Nosso conhecer hoje se resumiu talvez a experiências, né? As coisas estão passando muito rápido, né? O mundo está completamente conectado. Nós não estamos atentos mais àquilo que Deus está fazendo. A gente não para, né? As pessoas estão completamente presas a seus objetos móveis, esquecendo da realidade. Depois eu vejo, mano. Depois eu vejo, eu aperto pause, dou play na hora que eu quero e eu esqueço de ver esse agir transformador de Deus diariamente. E como tem sido difícil, né? Como tem sido difícil viver nessa era, educar nossos filhos nessa era, fazer aquilo que é correto no exato momento. Como nós vamos saber o momento que é de desligar o celular durante o jantar, mas eu tenho uma emergência, eu tenho que fazer isso. E as pessoas estão presas a isso. Muito conectadas. Para conseguirem conhecer o evangelho, talvez seja por um corte que saiu daqui, por alguma coisa que saiu daqui, mas não podemos esquecer que tem pessoas feridas pela igreja real, por aquilo que nós apresentamos como igreja. Porque nós temos responsabilidade, nós estamos falando aqui de um grande homem de Deus que hoje está com o Senhor, que Deus utilizou ele de maneira milagrosa. Eu gosto até de usar o termo, né? O termo já explica muita coisa. Os grandes homens de Deus foram homens. Então, o homem, ele é homem, cara. Ele pode ser usado divinamente, fazer coisas magníficas. O próprio Elias, né? Quem questiona a divindade sobre a vida de Elias. O cara pediu para Deus derramar fogo do céu. O cara profetizou seca e Deus cessou chuva por 3 anos sobre uma nação. E depois o cara precisou ser tratado, ficou deprimido dentro de uma caverna, pediu a morte para Deus. Deus me mata. Porque ele era um grande homem de Deus, mas não deixou de ser homem. Todos os homens foram homens, a não ser entendendo? Mas como comunicar o evangelho para essas pessoas que hoje vêm, falam assim, eu escutei que Jesus faz isso, faz aquilo, mas eu tô com uma mulher com câncer em casa, eu tô com meu pai e minha mãe de cadeira de rodas e Deus escuta eles, mas não me escuta, então eu sou inimigo de Deus. Então a questão é como nós vamos comunicar o evangelho para essas pessoas que não podem ver esse agir de Deus de maneira sobrenatural, porque eles atrelaram Jesus a esse sobrenatural, quando na verdade o natural, que é a palavra de Deus genuína, agindo sobrenaturalmente como ela faz, convencendo corações incrédulos. Como fazer isso? Porque eu já cansei de ouvir de pessoas que falam assim, eu não vou, mano, Deus não cura isso daí não, daí ele vai procurar um lugar que fala que acontece isso, e estão se iludindo. Como... Porque estão em busca, muitas vezes, de um curandeiro, né? Sim, as pessoas estão buscando um milagreiro, um curandeiro, e esquecem que Jesus encontra tudo. Como foi essa sua coragem de admitir isso? Porque colocam um rótulo sobre a gente e nós temos que carregar esses rótulos. Sim. Sobre você não é diferente, porque, mano, até que nem meio chegava, as mim. pessoas falavam pra mim, que nem eu mencionei um pouco atrás, e como que é? Porque as pessoas falam assim, mano, se eu vou fazer, você também faz, vem aqui, faz, você... Como você reage? Quem faz é Deus, né? Sim. Cara, é bem complicado, tá? Eu até já usei uma analogia pra descrever isso, né? Quando Davi já tinha sido ungido ao próximo rei de Israel, só que ele voltou a ser pastor de ovelhas. E aí quando ele foi enfrentar o gigante, quando ele foi enfrentar Golias, tentaram colocar a armadura de Saul nele e não coube. Cara, os sapatos do Davi Miranda são muito grandes para eu preencher e eu não quero calçar esses sapatos porque eles não me pertencem. Amém. Eu sou quem eu sou, cara, eu sou o neto. O Davi Miranda faleceu, foi um gigante da fé, completou sua carreira. Eu honro a vida dele e vou sempre honrar a vida dele, não apenas porque ele foi o gigante da fé que ele foi, mas que ele foi também o meu avô, né, o patriarca da minha família, pai da minha mãe. Mas eu não vou ser quem eu não sou. E por diversas vezes, cara, esses rótulos, essas armaduras que não nos cabem, eles impõem
As pessoas impõem, a opinião pública impõe pra você vestir. E diversas vezes eu já cheguei pra Deus e falei, Deus, eu tô ficando louco, cara. Eu sou muito louco de estar onde eu estou, de estar fazendo o que eu tô fazendo. Onde que eu estou errando? Aí Deus falou, não, não tá. Você tá onde eu te pus. Minha graça te basta. Eu falei, tá bom. Então, e hoje eu uso isso, na verdade, ao meu favor. Em que sentido? Vão me criticar se eu fizer A, vão me criticar se eu fizer B. Deixa eu fazer aquilo que eu vou ter paz diante de Deus e deixa eu fazer aquilo que sou eu. Então, tomarmos as nossas decisões conforme a palavra. Você sabe o que você está fazendo, por onde você tem caminhado. Sim, eu tenho diversos erros, pecados, porque nós todos somos seres humanos, mas tem uma coisa que ninguém pode me acusar de ser hipócrita. Eu sou um cara muito transparente. O que eu sou em público, eu sou no privado. E, aliás, até a própria Karina fala, você é muito honesto pro seu próprio bem. Não precisa falar tudo. Porque o pessoal usa tudo que você fala para te atacar. Então, segura um pouco ali o discurso, e até bíblico, aquele que refreia a língua, conserva a sua alma. Mas a mulher é sábia. Eu falo, tem coisa que não precisa falar. Exato. E eu tenho sido, obviamente, muito mais cauteloso e sábio nas palavras, naquilo que eu falo. Mas eu sou quem eu sou. Publicamente eu sou quem eu sou no privado. Vocês me conheceram no privado, vocês sabem que eu falo publicamente quem eu sou. É muito bonito o seu zelo. Nós louvamos o zelo da sua família, né? A Cá também, porque ela sabe como funciona o sistema de onde vocês estão inseridos e vocês não vamos dizer que confrontam essa realidade, confrontam mediante a palavra, mas vocês respeitam o ambiente, Sim. Se vestem da maneira adequada como devem estar ali, embora algumas coisas sejam impossíveis diante do contexto que nós vivemos, vocês têm vivido isso de maneira louvável. Esperamos um dia também, em breve, viu, Cá? Fica ligado aí que Karina tá aqui, estará gente. aqui, teremos um papo de casal, porque a mulher tem um papel de extrema importância, tanto na sociedade, como dentro de ministérios hoje. Nós sabemos o papel da mulher perante a palavra de Deus. Escutem as suas mulheres. Amém. Mas nossa ajudadora. Olha que maravilhoso, em breve teremos ela aqui, contaremos outras nuances. E o tempo passa voando, ó. Com certeza. O nosso zelo, o nosso desafio é uma linha muito tênue. Em que sentido? Que uma das palavras proféticas que eu recebi, isso o Regenere estava começando ainda, não era nem conhecido, era um projeto sendo montado, vamos dizer assim. Foi assim, honre o passado e construa o futuro. Cara, o quão difícil é isso? O quão difícil é essa, cara, vivemos coisas magníficas como igreja, meu avô foi um gigante da fé, mas precisamos construir o futuro, e para construir o futuro você incomoda o passado, não tem como, né? É difícil. Então você ser um disruptor, você ser um cara que inova, que diz sim onde tá muita gente falando não ou vice-versa, aquilo vai incomodar e vai ser alvo de pedrada, você vai levar muita bordoada, muita crítica, mas Deus me vacinou contra isso. Hoje, as minhas preocupações maiores não são com isso. E faz parte, não adianta. E não vai cessar isso agora, né? Sim, não, e agora já foi, né? Quem tá na piscina tem que se molhar mesmo, já foi. Não tem como eu sempre falo que se fosse um desejo meu de, não, vou conquistar todo mundo e jogar o jogo, cara, era muito fácil jogar um avental branco nas costas, como meu avô pregava, e pregar o que ele pregava, pronto, tá tudo feito. Cara, não fui chamado pra isso, não é essa forma como eu vivo, eu sei quem eu sou em Cristo, e a minha identidade tá nele, cara. Então... E Deus é uma identidade para cada um, diferentemente. Sim. Então é isso, o que ele fez foi maravilhoso, e o que você vai fazer, e o que você tá fazendo também é maravilhoso. Amém. E é isso, né? Seguimos aí nessa batalha, nessa luta, e é uma carreira, né, que a gente vai seguindo, mas fico feliz de tá não apenas sobrevivendo, mas Deus está frutificando através de tudo aquilo que estamos aí empenhados. Amém. Amém. É isso. E a gente tem o costume aqui de trazer 5 palavras. Você pode responder com palavras, com uma palavra ou com uma frase, de maneira curta. Nosso papo foi maravilhoso, creio que teremos grandes transformações em vidas. Amém. Mediante tudo que foi dito aqui, até mesmo em nós mesmos, porque quando nós achamos que estamos transformando algo externo, algo interno está ocorrendo mediante o poder do Espírito. Estamos sendo edificados e transformados, né, amor? Para nós tem sido maravilhoso esse tempo novo de Positivamente. Esperamos também que vocês aí de casa sejam transformados por tudo isso. Vamos para as palavras que você possa usar de maneira poderosa.
a sua vida para traduzir essas palavras finais. Olha aqui, ó. Temos 5 palavras. Primeiro é a Bíblia. A verdade. A segunda palavra, Cristo. Salvador. Graça. Escandalosa. Fé. Isso é forte, hein? Não quero ser injusto. A motivação. Deus. Soberano. É isso. Maravilhoso. Foi um tempo maravilhoso. Foi incrível. Davizinho pros amigos, né? Como a gente Davizinho. chama A gente ele. chama de Davizinho, porque ele é grande, né? Que Deus continue usando você, sua Amém. família, a Karina, para transformar tantas pessoas como vocês têm transformado, para edificar tantas vidas, entrar em tantos lares, que é muito importante. E eu quero pedir para que você faça uma oração para quem está nos assistindo agora e que a gente encerre com essa oração. Antes, eu vou te entregar um presente aqui do Opa. podcast. Um presente com muito amor e carinho da nossa parte, da Obrigado. 9Way, que é nosso patrocinador. Dentro tem vários multivitamínicos. Que legal. Tem para cabelo, tem melatonina, tem para os kids, para a Charlotte. Tem que ver Que se ela já legal. pode tomar. Aham. E eu tenho certeza que a Karina vai adorar. A Karina vai gostar muito, até mesmo aqueles cabelos lá no banheiro, né, cara? Vai dar uma melhorada. Obrigado, gente, que honra, cara. Muito bom. Legal. Vamos orar, então. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor meu Pai, por esse momento precioso, esse tempo de mesa entre amigos. Nós pedimos, Senhor meu Pai, que pelo poder do Teu Espírito Santo, vidas possam ser tocadas através deste podcast. E acima de tudo, Senhor meu Pai, nós pedimos a Tua revelação, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem. Acima de tudo, Senhor meu Pai, nós sabemos que a nossa vida gira em torno de encontrar a Ti e experimentá-lo. Que o Senhor possa se revelar a essas pessoas, que através disso tudo o Senhor possa agir pelo Teu Espírito Santo e encontrar aqueles que estão perdidos, perdoar os nossos pecados, lavar a todos nós com o Teu sangue e trazer salvação e redenção, Senhor, pela Tua presença. Que o Senhor possa se manifestar através disso tudo aqui. Nós te agradecemos desde já por tudo aquilo que o Senhor já fez no nosso meio, que o Senhor continue fazendo até a Tua volta. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Que Deus te abençoe muito e até o próximo Positivamente. Beijo! Beijo.